Eduardo Bolsonaro. Eu queria abrir a página 29 da decisão de Alexandre de Moraes e que trata justamente sobre essa questão das tarifas, porque é muito importante a gente entender que essa operação hoje contra Jair Bolsonaro, essas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a ver com o anúncio feito por Donald Trump e a articulação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Na página 29 dessa decisão, que foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal, diz que a implementação do aumento de tarifas tem como finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, para gerar uma pressão política e social no Poder Judiciário e impactar as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, bem como a interferência no andamento justamente do processo que se encontra em fase de alegações finais. Aí diz aqui, as condutas de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões na prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva a organização criminosa e atentado à soberania, e permanecem sempre no sentido de induzirem, instigarem e auxiliarem governo estrangeiro à prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos, com a finalidade de arquivamento e extinção do processo contra Bolsonaro em curso na Suprema Corte e cujo um dos réus é Jair Messias Bolsonaro. E aí tem aí a frase aqui que diz o seguinte: a ousadia criminosa parece não ter limites, com as diversas postagens em redes sociais e declarações na imprensa atentatórias à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário. Inclusive, em 11/7/2025, o réu Jair Messias Bolsonaro publicou uma postagem na rede social X divulgando o vídeo de entrevista do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. E aí ele mostra, inclusive, aí os posts, se a gente desse aí... Essa aí é a decisão do Alexandre de Moraes que a gente está vendo. A gente teve acesso, são 49 páginas. Aí tá aí, ó, ele fez o print quando o Jair Bolsonaro escreve lá sobre a entrevista de Donald Trump, na qual Donald Trump pede a liberdade dele. Estamos de volta para quem estava conosco na TV. A gente está lendo aqui algumas páginas dessa decisão do Alexandre de Moraes. Estamos com o jurista Marlon Reis para nos ajudar a entender. Achei forte, né? A ousadia, ele escreve aqui o Alexandre de Moraes, a ousadia criminosa parece não ter limites. É isso mesmo, Marlon? Bom, o que mais me causa estranheza, e eu concordo com as palavras que, mesmo duras, elas refletem a realidade expressas na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que mais me chama a atenção como jurista é o fato de que uma medida de natureza econômica, que é a imposição de tarifas, é utilizada para pressionar instituições democráticas brasileiras que não são o próprio governo, não são o poder executivo. Imaginemos que houvesse um dissídio entre governos, entre decisões a serem tomadas pelo executivo dos dois países, e que, por algum motivo, se houvesse uma legitimidade para isso, se pudesse utilizar a imposição de tarifa como medida de negociação entre governos. Mas não é do que se trata. Essa decisão toca, como eu mencionei, ao Supremo Tribunal Federal. E a titularidade da ação penal é da Procuradoria-Geral da República. Não integram, por expressa separação constitucional, o nosso governo, no sentido político-administrativo da expressão. Então, não faz sentido imaginar medidas de natureza econômica para pressionar a Procuradoria-Geral da República, talvez para voltar atrás na sua ideia, pelo contrário, não serviu para isso, né? A Procuradoria acabou muito depois disso até apresentando alegações finais, reafirmando tudo e pedindo a imposição de pena.
E também a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, tarifas para pressionar poderes constituídos de outro país, isso, a meu ver, não tem a mínima justificativa constitucional. O Brasil não tem que dar atenção a isso do ponto de vista institucional e o processo segue, o processo deve seguir, é a soberania do país que está em jogo e principalmente a credibilidade das nossas instituições judiciais. Não é possível abrir mão de nada disso. Agora, o professor Marlon, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, o senhor falou que está aí os crimes que ele está praticando, inclusive está na decisão, ele acaba de citar aqui, né? Os crimes que Eduardo Bolsonaro talvez esteja cometendo. Isso deve ser um processo de investigação. Queria que o senhor contasse para a gente como é que vai funcionar isso. Quer dizer, ele é alvo de uma investigação já no Supremo por obstrução de justiça, que é justamente esse processo que acabou rendendo essa ação da Polícia Federal hoje. Está ligado a isso, né? Isso está muito claro na decisão do Alexandre de Moraes. Aí eu lhe pergunto, como é que deve ser essa investigação contra Eduardo Bolsonaro e ele estando nos Estados Unidos? Será que há possibilidade da justiça brasileira ir atrás dele nos Estados Unidos? É o caso já de uma decretação, de repente, de uma prisão de Eduardo Bolsonaro? Sobre a investigação, o fato de ele estar no estrangeiro em nada prejudica a investigação. Prejudica sim a ele próprio, no sentido de que talvez ele não possa executar atos de defesa aqui no Brasil com maior facilidade em relação ao que aconteceria se ele aqui estivesse. Então, para a investigação, não há problema para a investigação e pode haver problema para ele próprio, para a defesa dele, que fica dificultada pelo fato de ele não estar aqui para se defender. Quanto ao cumprimento de uma eventual medida de prisão, eu vejo dificuldade prática por conta das questões políticas envolvidas que dificultariam a aplicação das normas de cooperação judiciária internacional. Demandaria um cumprimento de uma ordem brasileira através de uma carta rogatória nos Estados Unidos, o que provavelmente não aconteceria tendo em vista essa evidente aliança do bolsonarismo com a administração atual dos Estados Unidos. Isso não impede, entretanto, de a ordem permanecer decretada e de poder ser aplicada em qualquer país com os quais o Brasil mantém a cooperação, o que levaria talvez a um exílio permanente nos Estados Unidos, ou permanente, ou até que sobrevenha um governo mais democrático nos Estados Unidos e que esteja disposto a cumprir as normas do direito internacional. Cumpridas essas normas, não há dúvida de que é possível a decretação de uma prisão aqui e o cumprimento dessa decisão, inclusive com a expatriação, com a deportação de Eduardo Bolsonaro para cumprir as medidas impostas aqui no Brasil. Talvez desse ato democrático pelo qual os Estados Unidos estão passando dificulte isso. Mas como nada é para sempre, pode-se imaginar que também pode não ser para sempre essa proteção que ele teria hoje. Professor Schneider, Olha, qual... Marlon, vai lá. você Pode ir, Josias, vai declarou lá. aqui durante a nossa conversa que, do ponto de vista técnico, há elementos, ou haveria elementos, para a prisão preventiva do Bolsonaro, né? O Rui Barbosa tem uma expressão, ele diz que a força do direito deve superar o direito da força, né? Em tese, o Alexandre de Moraes teria o direito aqui de impor uma prisão preventiva ao Bolsonaro. Não fez isso. Em tese, ele poderia ter feito isso até no ano passado, quando o Bolsonaro passou pernoitou na Embaixada da Hungria. Você tem uma carreira de juiz. Se estivesse com a caneta na mão, teria decretado a prisão do Bolsonaro à luz do que consta do despacho do próprio Alexandre de Moraes? O que pode acontecer agora para transformar essas medidas cautelares alternativas à prisão numa prisão preventiva efetivamente? O que é que o Bolsonaro pode fazer agora que pode levá-lo preventivamente para a cadeia? Eu acho que não há mais nada que ele precise fazer para ir para a cadeia. Acontece que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma questão de
aplicação de uma sabedoria, né? O direito, como você menciona em relação ao Rui Barbosa, ele transcende a força. E ele está muito conectado com a ideia da aplicação da justiça que reclama análises que também são institucionais. A decisão foi correta, embora eu reafirme, não há mais nada que precise ser feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser preso. Ele já esgotou o repertório de medidas previstas no Código de Processo Penal que autorizam a decretação da prisão preventiva. Repito, ele transcendeu o que é necessário segundo o CPP, para ver contra si decretada uma prisão preventiva. Não foi. Teve essa sorte. Mas eu acredito que o Supremo Tribunal Federal agiu bem, porque com a emissão do parecer da Procuradoria-Geral da República, nós já estamos diante da possibilidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal ocorrer de estar cada vez mais perto esse julgamento final. E quando isso acontecer, tudo isso poderá ser ponderado com um grau de profundidade muito maior, porque nós não estaremos falando mais só de uma prisão preventiva, mas da própria pena a ser imposta. Esses elementos, inclusive, Josias, precisam ser considerados de perto, inclusive pela defesa do ex-presidente e também do deputado Eduardo Bolsonaro, porque esses elementos que foram considerados para os fins de decretação dessas medidas alternativas à prisão preventiva, eles obrigatoriamente serão considerados no momento da fixação das penas. Porque diversos elementos são considerados na hora de dosar a pena. A lei fala em dosimetria da pena. Mas o comportamento do réu após a prática da infração é um dos elementos que definem bastante a pena final. Então, entre o mínimo e o máximo da pena, e é por isso, até para explicar para quem nos acompanha, a lei penal ela sempre prevê uma pena mínima e máxima. Por que não é uma pena só? Crime tal, pena de tantos anos. Porque muitos fatores são sopesados para definir entre o mínimo e o máximo aquilo que deve ser a posição final do judiciário. Até porque um mesmo comportamento pode gerar uma reprovação diferente. Cada um tem com suas circunstâncias. Então, esses elementos, Josias, podem ser considerados, e eu tenho certeza de que serão, no momento da dosagem da pena. Então, eu vejo eles prejudicando, ambos, prejudicando gravemente suas próprias defesas, não só pelo risco da prisão preventiva que se submeteram e continuam submetidos, como também pelo agravamento da pena, que eu tenho certeza que acontecerá, porque é isso que determina a lei. Essas peculiaridades, o comportamento do réu no curso do processo, é um elemento decisivo também para definir